Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa análise acadêmica, mas que também é profundamente pastoral do capítulo 22 de Gênesis. Hoje, a gente vai preparar o terreno para desvendar as complexas nuances teológicas daquela ordem chocante de Deus a Abraão. Sabe, essa é uma daquelas passagens que parecem desafiar completamente a nossa lógica humana, mas que escondem algumas das verdades mais profundas de todas as Escrituras. A nossa jornada nessa aula vai exigir olhar muito além da superfície, com o rigor que um verdadeiro estudo de seminário pede. Vamos lá? Para organizar o nosso estudo, a gente vai seguir o seguinte roteiro: contexto geográfico e linguístico, a diferença entre provação divina e tentação, o paradoxo do sacrifício humano, a promessa e a ressurreição, o simbolismo profético de Cristo e, claro, as lições para a fé cristã. Vamos direto então para a seção número 1, contexto geográfico e linguístico. Olha, a precisão geográfica e linguística é absolutamente vital para qualquer exegese bíblica bem feita. A gente não tem como captar o peso espiritual da coisa sem antes entender, literalmente, a poeira do caminho que esses patriarcas pisaram. Foram 3 dias agonizantes de Berseba até o destino final. Estamos falando de uns 80 a 96 quilômetros de caminhada. Imagina só o peso emocional absurdo a cada passo dado ali naquele deserto. Não foi uma obediência impulsiva de 5 minutos, sabem? Foram 3 dias inteiros de silêncio, reflexão e de uma submissão inabalável à soberania divina. E tem mais, o destino não era um lugar qualquer no mapa. Moriá é uma localização altamente estratégica. Tanto histórica quanto teologicamente, entende-se que essa região montanhosa específica corresponde exatamente ao local onde, muito tempo depois, o futuro Templo de Salomão seria construído, e fica bem pertinho de onde o Calvário estaria séculos mais tarde. Ou seja, a própria geografia do lugar já está pregando o evangelho para a gente antes mesmo do sacrifício acontecer. Agora, vamos mergulhar um pouco na dinâmica entre esse pai e esse filho. Dá uma olhada nessa imagem. O que é realmente interessante notar, e que foge bastante do senso comum, é que Isaac não é retratado no texto original como uma criancinha frágil. Ele é um jovem forte, perfeitamente capaz, caminhando lado a lado com o pai. E isso muda completamente aquela percepção simplificada que a gente geralmente aprende quando é criança. E isso levanta uma pergunta socrática crucial para a nossa classe refletir. Qual era a verdadeira idade de Isaac? Para a gente entender a profundidade histórica desse evento, precisamos quebrar esse equívoco muito comum de que Abraão subiu a montanha carregando um bebezinho no colo ou puxando uma criança pequena pela mão. A palavra hebraica original usada lá no texto é Naar, e esse é um termo bem flexível, que frequentemente aponta para um rapaz já adulto ou um jovem em pleno vigor físico e militar. E definitivamente não um bebê. Manter essa precisão acadêmica do hebraico é fundamental para a gente compreender de forma técnica e profunda a natureza do que de fato aconteceu no topo daquela montanha. Só para resumir as fontes históricas para vocês, o historiador Flávio Joséfo aponta que Isaac tinha por volta de 25 anos. Já a tradição rabínica sugere que ele tinha 37. De qualquer forma, o fato incontestável aqui é que ele era forte o suficiente para carregar uma carga pesada de lenha nas costas, montanha acima. Pensem comigo. Isso significa que Isaac era plenamente capaz de resistir fisicamente ao pai se quisesse. Portanto, a submissão dele foi um ato profundíssimo de fé e uma obediência totalmente consciente, não a mera ignorância de uma criança que não fazia ideia do que estava rolando. Certo, passando agora para a seção 2, provação divina versus tentação. Com todo esse cenário histórico muito bem definido, a gente faz a transição para a estrutura teológica, abordando a verdadeira natureza da ordem de Deus. A gente precisa estabelecer uma distinção vital aqui na nossa aula. A tentação tem como único objetivo induzir ao pecado e à ruína, e ela tem origem lá na nossa natureza humana caída ou nas trevas. Deus nunca, jamais faz isso. A aprovação divina, por outro lado, é um teste para revelar o que está no coração, refinar o caráter e aprovar a fé. O teste não era para Deus descobrir uma informação nova, afinal ele é onisciente. O teste era para revelar o coração de Abraão para o próprio Abraão, refinando a sua fé de uma forma incontestável. O que nos leva à nossa seção 3, o paradoxo do sacrifício humano. E aqui a gente bate de frente com o que é, indiscutivelmente, o paradoxo teológico mais difícil de todo esse texto. Como é que a gente pode conciliar essa ordem surpreendente com um Deus que, de ponta a ponta na narrativa bíblica, abomina o sacrifício de vidas humanas? Essa é uma questão que todo e qualquer estudioso de teologia precisa enfrentar com extrema seriedade. Mas a resolução desse paradoxo é até bem clara.
Deus nunca teve a menor intenção de permitir que Isaac fosse realmente morto. Sacrifícios humanos violam os princípios centrais da lei bíblica e vão contra a própria natureza sagrada do Criador. Seria impensável que isso fosse consumado na prática, porque iria contrariar o caráter perfeito e justo do próprio Deus. Então fica a pergunta, por que esse comando foi dado? Bom, o propósito central era testar o reconhecimento de Abraão sobre a soberania de Deus acima da própria promessa, provando uma lealdade extrema. E, além disso, serviu para demonstrar de uma vez por todas que, na economia divina, é o próprio Deus quem providencia o substituto. Um sacrifício humano real ali teria manchado e roubado a singularidade do único sacrifício vicário que seria aceitável e que viria séculos depois, o do próprio Filho de Deus. E assim chegamos na seção 4, a promessa e a ressurreição. Aqui a gente entra no núcleo teológico da obediência do patriarca. Como é que Abraão conseguiu sequer levantar aquela faca? A resposta está na confiança inabalável dele na soberania divina. O ponto crucial é revelado para a gente lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus. É lá que recebemos a chave de interpretação. Abraão, de forma implícita, compreendeu e já antecipava o conceito da ressurreição. Ele raciocinou de forma brilhante. Se Deus prometeu que a descendência viria através do Isaac e agora pede a morte dele, a única saída lógica é que o Senhor vai trazer o garoto de volta à vida. E a prova irrefutável dessa convicção está nas próprias palavras que saíram da boca de Abraão. Prestem muita atenção no uso do plural aqui no texto de Gênesis, tornaremos a vós. Ou seja, nós voltaremos. Ele declarou com todas as letras para os seus servos, com uma fé gigantesca, que tanto ele quanto o filho retornariam vivos daquela montanha depois de adorar. A mente e o espírito dele já habitavam na realidade absoluta de que a promessa de Deus era inquebrável. Vamos agora para a seção 5, simbolismo profético de Cristo. E agora a gente faz a transição para aquela que é a camada exegética mais profunda de todas. Gente, isso ilustra de forma brilhante os paralelos proféticos diretos e uma sobreposição absolutamente perfeita entre Isaac e Jesus. Pensem bem, Isaac carregando a lenha espelha perfeitamente o Cristo carregando a pesada cruz. A obediência silenciosa do filho ao permitir ser amarrado reflete, sem tirar nem pôr, a submissão voluntária do Filho de Deus lá no Getsêmani. E claro, o carneiro substituto preso ali perto é a sombra inconfundível do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É bom a gente se lembrar daquela declaração super profética de Abraão. Deus proverá para si o cordeiro. Ele não disse proverá para nós, notaram? A resposta definitiva para essa profecia não foi só aquele animalzinho preso pelos chifres naquele dia em Moriá. Ela foi cumprida de forma gigantesca, sublime e perfeita lá no Calvário, quando o próprio Deus, de fato, providenciou o seu único filho. Chegamos então à nossa sexta e última sessão, lições para a fé cristã. Para encerrar a nossa classe de hoje, precisamos trazer todo esse rigor teológico e tipológico para o nosso dia a dia, para a aplicação espiritual prática do cristão contemporâneo. Afinal, teologia sem aplicação vira só um exercício intelectual meio vazio, concorda? Sintetizando o que a gente viu, as lições são formidáveis. A verdadeira obediência e o temor a Deus não ficam só na teoria. Eles são demonstrados através de ações, de sacrifícios reais. É ter a capacidade de manter uma confiança total, cega quase, na soberania divina, mesmo naqueles momentos em que as ordens parecem ir totalmente contra a nossa lógica humana e o que a gente planejou para o amanhã. Quando a gente foca nessa palavra tão pequena, fé, fica muito claro que a essência da vida cristã é a rendição total. Do mesmo jeito que aconteceu com o patriarca lá nas encostas íngremes do Monte Moriá, podem ter certeza, haverá momentos na caminhada de cada um de nós em que a verdadeira fé vai exigir colocar absolutamente tudo, o nosso controle, os sonhos mais profundos e as próprias promessas, inteiramente nas mãos soberanas do Criador. E eu encerro a nossa imersão de hoje com essa reflexão provocativa, que é quase um soco no estômago, no bom sentido. O altar de Moriá não é só uma história antiga e distante, ele é um espelho para a nossa própria alma. Quando a soberania de Deus pedir aquilo que a gente tem de mais precioso, vai rolar hesitação ou vai existir aquela mesma convicção inabalável de que Ele é e sempre será suficiente? Será que a gente confiaria a Deus o nosso próprio Isaac? Essa é uma pergunta que não quer calar e que continua ecoando através dos séculos. Pensem bastante nisso, turma. Absorvam essas verdades incríveis das Escrituras e a gente se vê na nossa próxima análise.